Olá, e a Church de Campo Grande. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais, tenho certeza que a gente vai dar bastante risada. E nós vamos falar um pouquinho sobre a IA Conference, né? A conferência da nossa igreja ali em São Paulo. Nós fomos, foi maravilhoso, né? Tivemos dias assim excelentes, tanto de comunhão, nos momentos que estávamos juntos, como também as palavras, os momentos de adoração. Deus falou muito profundamente conosco, e o nosso propósito hoje aqui é que te incentivar a você estar conosco no ano que vem, porque no ano que vem nós vamos fretar um ônibus, se der até 2, pra gente ir brincando, dormindo também, que eu não aguento ir de carro mais. Dirigir de carro à noite, eu fiquei cansadão, né? De segunda e terça estava imprestável. Mas acho que vai ser legal a gente ir de ônibus, e a gente quer incentivar você a estar conosco. E nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras que tivemos ali, sobre tudo que nós passamos ali naqueles momentos. E eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, e eu queria que elas se apresentassem para vocês, né? Para aqueles que não conhecem. Acho que a maioria que vai assistir conhece, mas é bom que elas falem um pouquinho sobre elas. Quero falar primeiro com a pastora Renata. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a pastora Renata, né, daqui da IA Campo Grande. Sou professora de profissão, e esse ano de 2024 nós não estamos em Campo Grande, nós estamos em Teresópolis, e tem sido uma bênção, né? Eu até estava falando com o pastor Daniel que muitas vezes a gente não entende, né, o que Deus quer tratar com a gente, mas nós precisamos estar dispostos a obedecer. Então, esse tempo ali em Teresópolis tem sido um tempo muito bom de muito aprendizado, muita dependência do Senhor. E Deus tem tratado muito, né, comigo, acredito que com toda a minha casa. Então, acho que é isso. Esse ano eu estou de folga, é um ano sabático, né? Falei para o meu marido Nada de aulas. Apesar que me encontraram lá em Teresópolis, tá? Fiz uma substituição online lá em Teresópolis. E até isso, né? Deus viu que eu estava com um pouquinho de saudade da sala de aula, e Deus me deu esse presente lá mesmo online. E tem sido um tempo de um derramar muito diferente de Deus, que eu nunca tinha experimentado antes. É legal que eles mudaram, eles moram nas montanhas, né? E a gente vai no monte aqui, hoje a gente vai ter monte, né? A gente vai no monte, só que aqui não é monte, né? Você está no monte constantemente, né? Tá no monte, morando na montanha constantemente. Literalmente, porque Teresópolis é uma cidade de serra, né? Então ela já está acima do nível do mar. E lá em Teresópolis a gente ainda pega uma serra, porque eu estou morando dentro de um parque, né? Parque Nacional Natural das Montanhas de Teresópolis. Então eu ainda pego uma serra, e a minha casa ainda fica num platô superior ainda. Então eu estou na montanha da montanha ainda. E ali o negócio é diferente. E eu já falei várias vezes, e vou falar aqui para ficar gravado, que eu vou lá visitar vocês, e eu vou fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis. É muito bonita a travessia. E eu tenho como propósito fazer algumas travessias, algumas subidas de montanha, que eu acho muito legal, e eu vou lá visitar vocês. Nessa aí eu também vou. Você vai também, né? Vou. E aí, Naê, fala um pouquinho sobre você. Deixa eu pensar o que eu vou falar. O que eu vou informar. Eu não vou explicar o significado do meu nome para ninguém no podcast. Mas se você quiser saber, depois você me pergunta. Então, eu me chamo Inaye, sou filha da Renata e do Lúcio. Eu sou psicóloga, sou formada em psicologia. Também estou morando em Teresópolis. E eu concordo quando a minha mãe fala que tem sido ainda não fechou um ano, né? Mas tem sido um período muito diferente. Embora, se você conhece a nossa família, você vai saber que a gente já se mudou muitas vezes. Mas eu acredito que em cada mudança, não necessariamente de cidade, né, mas por cada mudança que a gente passa, a gente adquire novas habilidades. Deus vai nos treinando em coisas novas. E eu acredito que nesse momento não tem sido diferente, assim. A gente tem experimentado uma forma diferente de nos relacionarmos com Deus. Eu não sei se estar mais perto do céu influencia nisso. Com certeza.
Mas... E num lugar lindo como aquele. É uma beleza natural, realmente, muito bonita. É numa montanha, então, assim, é uma paz. E quando você for lá, você vai saber o que eu tô querendo explicar. Mas eu acredito que aquele lugar tem uma coisa reservada pra gente, assim, por isso nós estamos lá. E em breve nós compartilharemos o que está acontecendo na nossa vida. Show de bola. E antes de entrar no assunto da IA Conference, eu queria fazer uma surpresa para as duas, porque nós estamos chegando no Dia das Mães, né? E não à toa, hoje nós estamos aqui com a mãe e com a filha, né? E queria primeiro desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Porque esse final de semana que a gente comemora o Dia das Mães, principalmente para minha mãe, a dona Verinha, a Vera Dias, né? Minha mãe é uma pessoa muito especial, eu queria tanto estar perto dela nesses dias, não vou estar, né? Mas queria mandar um beijo, um abraço para ela. Mãe é uma coisa muito especial, né? Eu acredito que o pai, ele ensina o amor de uma forma diferente, né? Ensinando a vida, corrigindo, enviando a gente para o mundo, para fora, ensinando a gente a encarar o mundo. Mas a mãe, ela tem um aconchego, né? Que é muito diferente, né? E eu sei que eu vejo muito a minha mãe na Renata, né? Porque a Renata é uma pessoa muito extrovertida, tem o mesmo temperamento que eu e que a minha mãe, que é sanguíneo, né? Então a gente é muito falador e conta piada e dá risada e ri alto, né? E a minha mãe é assim, né? Eu puxei muito ela nesse sentido, no sentido de ser extrovertido, de ser brincalhão, né? Às vezes até ser das brincadeiras, né? Porque tem gente que não gosta não gosta tanto assim das brincadeiras, mas eu acho que a mãe é alguém que nos ensina o aconchego do amor, né? Do cuidado, enquanto o pai nos ensina a encarar o mundo, a mãe nos traz para perto, nos traz para o aconchego. E isso é uma das coisas mais importantes, eu acredito, da vida, né? A gente valorizar a nossa mãe. Se você tem a sua mãe viva por perto, valorize e honre, né? E nós queremos, nesse podcast, não só falar sobre a Conference, mas honrar as mães, todas as mães, as pastoras, toda mãe aqui da IA Church Campo Grande. Sinta-se honrada, sinta-se, de alguma forma, reconhecida, né? Porque eu acredito que o trabalho de mãe é o trabalho mais ingrato do mundo, porque você faz tudo e depois o filho vai embora, né? Ingrato que eu quero dizer que é o amor mais incondicional do mundo, né? Você não espera nada em troca, né? E você entrega tudo, a sua vida por completo para aqueles filhos. Então a minha surpresa para fazer vocês chorarem como é ser filha da Renata Inaê? Então, meu objetivo é fazer você chorar. Eu já tô chorando. Conseguimos, gente, conseguimos. Bom, vou falar por mim e pelos meus irmãos que não estão aqui, mas eu acredito que eles devem pensar algo parecido com o que eu vou dizer. Eu acho que quando Deus determina ali, né, que nada sai do controle dele, então eu creio que ele já sabia que a minha mãe teria esses filhos, como é o pai. E eu creio que Deus é perfeito, então ele designa uma mãe para os seus filhos e os filhos para aquela mãe específica, né? Para que tanto um quanto o outro tenha aquilo que é necessário. E, como o senhor começou falando, a minha mãe é 100% da zoeira. É nitroglicerina pura, né? E embora você e a sua mãe tenham o mesmo temperamento, eu e minha mãe têm temperamentos muito diferentes. E aí, às vezes, eu até brinco e falo assim, filhinha. Eu falo pra ela, filhinha, chega. Mas é muito bom ser filha dela. Ela traz, assim como o Pedrinho, que o temperamento da minha mãe e do meu irmão são ali, né?
Então, quando os dois estão juntos, vocês podem imaginar o que acontece. Tem a plateia e o palco, né? Mas é muito bom. Eu acho que a minha mãe traz uma leveza, embora ela seja firme, que embora meu pai tenha cara de bravo, mas a minha mãe é mais brava que meu pai. Ela consegue trazer uma leveza também, uma alegria que enche a casa, assim, e é fundamental, assim. Eu acredito que muito do que nós somos hoje é fruto de toda a dedicação e tudo que ela colocou como missão na vida dela, né? De abdicar, como o senhor estava falando, né? É um trabalho complicado, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas sem retorno, assim. Não remunerado. E eu sou grata por isso, porque eu reconheço que muito do que nós somos hoje é fruto disso, de toda essa dedicação e dessa entrega que acontece há 27 anos. Obrigada, mãe, pela sua existência. Eu te amo. Falou a idade, hein? A minha idade é 27 anos. Obrigada por tudo. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter uma mãe como você. Você já ouviu isso de outras pessoas, mas eu sou muito grata e eu não pediria outra mãe para Deus. Assim, eu creio que tudo que tem em você faz parte do que Deus quer construir na nossa família e em nós. Agora chega, né? Glória! Glória! Como é ser mãe de 3 filhos? O que é para você essa palavra, mãe? Aquilo que você disse, que do amor incondicional, né? Eu acho que quando a gente é mãe, quando a gente se torna mãe, a gente aprende um pouco desse amor, né? Do amor de Deus para conosco. Porque assim, nós amamos os nossos filhos, eu acredito que toda mãe vai partilhar do mesmo pensamento que eu. Nós amamos sem querer nada em troca, né? A gente não espera um retorno, a gente não espera um agradecimento, nada disso, nada disso. Eu, quando me tornei mãe, eu decidi ser mãe, né? E ser o melhor que eu poderia ser para eles. Errei, né? Porque nós somos falhos, mas eu decidi ser mãe. Então, tudo aquilo que eu tinha para minha vida, todos os meus planos, eu deixei de stand-by, porque eu sabia que Deus requeriria aquilo de mim, mesmo eu não sendo convertida na época, né? Eu não era cristã, mas eu já tinha um entendimento do que era ser. E hoje eu olho para os meus filhos e vejo que valeu a pena, né? Toda a dedicação, todo o tempo. Eu sou, como a Inês disse, né? Eu sou bem enérgica, sou braba, mas eu acredito que Deus conseguiu colocar em mim um equilíbrio, né? Porque eu acredito que mãe tem que ser isso também. Tem que saber a hora de exortar, mas a hora de trazer para perto, a hora de cuidar, a hora de, né, rir junto, chorar junto. E eu não trocaria ser mãe por nada, por nenhuma outra profissão, por nenhum outro status, porque eu acredito que ser mãe é algo de mais precioso que Deus me deu. E eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho. Eu falo assim, eu tenho 3, né? Cada um é um. Cada um é um. E eles se completam. Eu falo assim, que eu tenho um sanduíche, né? A Inaí é um lado do pão, o Pedro é o outro lado do pão e o Lucinho é o recheio do meu sanduíche. Deu para perceber que o Lucinho é a melhor parte, né? Não, mas um sanduíche ele só é composto disso, não é? Brincadeirinha. Não, essa frase, esse meu ditado surgiu porque um dia o Lucinho falou assim, mãe, filho do meio dá problema, né? Filho do meio é problemático, né? Eu falei, não, meu filho, de jeito nenhum. Filho do meio é o recheio do sanduíche. Então, é a parte né, que o pão não tem graça sem o sanduíche, né? Então, assim, ser mãe, eu amo ser mãe. Eu amo
Eu sei que meus filhos não são para mim, né? Meus filhos são do Senhor e que, né, o Lucinho está aqui em Campo Grande, o Pedro também, né? Só está aí na ilha lá comigo e com o Lúcio, mas mesmo nessa distância, mesmo estando distante do Pedro e do Lúcio, aquilo que nós construímos, o nosso relacionamento de mãe e filho, não sofreu abalo. Porque eu acho que é isso, você constrói uma relação, né? E a relação de mãe e filhos não é diferente. Então, mesmo nós estando longe, a gente consegue manter essa conexão, manter esse relacionamento vivo, né? E mãe é a melhor coisa. É verdade. Eu amo ser mãe. E uma coisa que você falou aí, eu acredito que é uma coisa que pesa no coração de toda mãe, né? Eu errei, tive erros, né? E eu queria dizer para você e para minha mãe e para todas as mães do mundo, né? Vocês são maravilhosas, né? Eu não me lembro de nenhum erro da minha mãe, né? Eu sei que ela errou, mas não me lembro de nenhum dos erros dela, porque o amor, ele supera tudo, né? Ele vence tudo, né? E é muito bom poder ter a mamãe por perto, poder valorizar ela, né? E eu queria dizer para você, valorize a sua mãe, honre a sua mãe, né? Porque é bom demais, né? Ter a mãe. Eu ia te fazer a pergunta, valeu a pena? Mas você já respondeu que valeu a pena, né? E vale a pena porque eu acho que a minha mãe me mandou uma mensagem hoje, ela dizendo assim, eu me sinto honrada de ter os filhos que eu tenho, né? De ver como vocês cresceram e principalmente que vocês estão aos pés do Senhor, né? E vale a pena porque todo o esforço da mãe, o resultado somos nós, né? O resultado somos nós. E é muito importante a gente valorizar, né? Por mais que o trabalho da mãe não seja remunerado, né? É muito importante a gente valorizar, honrar da melhor forma que nós pudermos fazer, né? Porque elas fizeram tudo por nós. Amém? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Quer chorar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa sobre isso? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a IA Conference, né? Primeira coisa que eu queria falar é que muita gente não, algumas pessoas vieram me perguntar, né? Ah, pastor, por que... vieram me perguntar, não, me mandaram uma mensagem assim meio que querendo... Por que em inglês, né? Por que IA Conference? Por que é IA Church, né? Por que é tudo em inglês, né? E lá na própria conferência, o apóstolo Martinho, em um momento, ele disse assim, que apesar do Novo Testamento ter todo sido escrito em grego, né? Jesus nunca falou em grego, né? Jesus, em nenhum momento com seus discípulos, falou a língua grega, né? Só que o grego, na época, era o inglês hoje, era a linguagem dos intelectuais, a linguagem do mundo moderno, né? Antes que Roma se tornasse o império que era o império da época de Jesus, o império que antecedeu foi o império da Grécia, né? Onde a filosofia se difundiu, né? Os filósofos gregos. Então, toda a ciência e o que a gente entende hoje como o acadêmico, né? A academia, né? Vem dessa época dos gregos, né? Então, a língua grega era a língua falada no mundo, né? Era como o inglês. Então, por que o Novo Testamento é escrito em grego? Para que todo mundo possa ser alcançado, né? Todas as pessoas pudessem, de alguma forma, ouvir falar de Jesus, receber Jesus. E assim como o Novo Testamento foi escrito em grego, e não em hebraico ou em aramaico, que era a língua que Jesus falava com os discípulos, né? Porque se ele falasse em aramaico, ele ia alcançar só as pessoas que entendiam aramaico, né? Uma vez que os evangelhos e o Novo Testamento foi escrito em grego, todos nós podemos ser alcançados, porque de alguma forma aquela língua alcançou a totalidade do mundo e nós hoje podemos receber isso, né? Então, e a church por quê? Porque não e a igreja, né?
Eu também tenho isso, eu tenho um pouco desse desejo de que a gente fale só português. Vamos parar de falar inglês, né? Meeting não, é reunião, né? Feedback não, é retorno, né? Mas qual é a questão a respeito disso? Né? É que nós possamos alcançar o mundo inteiro. O nosso propósito, a nossa visão como igreja é apresentar Jesus até que o mundo todo ouça, né? Apresentar para todos os estratos sociais, Jesus é o centro, e apresentar ele para todos os estratos sociais, para todos os tipos de pessoa, né? Então, a visão do apóstolo Lamartine, quando tornou a igreja mais global, né? Buscando alcançar outras nações também. Nós temos hoje alfas em igrejas sendo abertas em vários lugares da Europa, em vários lugares do mundo. Então, o propósito é que o mundo todo ouça falar de Jesus. Então, IA Conference, por que não IA Conferência? Conferência, né? Porque a ideia é que todo mundo possa ser alcançado, né? Então, isso é muito importante falar. Muitas pessoas questionaram isso, né? E eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da conferência de uma forma geral, né? Qual é o sentimento que vocês tiveram depois de tudo que passou? Eu até deixei separado aqui que num dado momento lá da conferência, Deus me trouxe ele me levou de volta para o dia 26 de outubro de 2023. Foi quando Deus me deu uma palavra sobre recomeço. Foi quando a gente estava em transição de mudar ou não, né? Eu ainda estava na expectativa de ficar, eu não queria ir, mas como obedecer é melhor do que sacrificar, né? Eu até falei para o Lúcio assim, Lúcio, nós vamos mesmo, né? A gente vai para Teresópolis, assim, querendo ouvir dele. Não, amor, não. Acho que nós vamos ficar aqui em Campo Grande mesmo, porque aqui em Campo Grande estava tudo certo, né? Trabalhava já há 10 anos no mesmo lugar, em casa, com os meus filhos, então era isso que eu estava esperando. E o Lúcio falou, não, nós vamos para Teresópolis, Renata. Deus deu a direção e nós vamos. E eu fui orar, e Deus me deu uma palavra sobre recomeço, e eu escrevi sobre isso. E num dado momento lá da conferência, Deus me traz à memória isso. O que você perguntou mesmo? O que foi a conferência para você? Foi uma testificação daquilo que Deus já tinha me entregado. Então, foi algo fantástico, e na hora que eu me dei conta, eu falei, gente, né, caraca, né? Porque agora tem que falar igual carioca, né? Caraca, Qual é, meu irmão? Então, eu fiquei, gente, Deus é fantástico. Deus me deu essa palavra lá em outubro de 2023, me trouxe aqui, né? Porque é restart, como que fala em inglês? Restart, né? Restart é recomeço, não é isso? Eu falei, cara, Deus é bom demais. Então, assim... Fantástico. Glória a Deus. Que bênção. Para mim também a conferência foi sensacional, né? Tiveram palavras assim que parece que foram direto para mim, né? A última palavra do Danilo Figueira, cara, ele falou assim, coisas que foram... A gente vai comentar mais para frente, mas falou coisas que foram direto para mim, assim, né? Então... eu acho que... E as palavras todas tiveram um foco em restart, em recomeço, né? O nosso tema do ano de 2024 é o ano... o ano do que mesmo? Restauração. É o ano da reconstrução, né? Da restauração, da reconstrução. É o restart, é o recomeço, né? Então, eu acredito que Deus está fazendo isso, não só nas nossas vidas pessoais, mas também na nossa vida como igreja, como IA Church, né? Eu acredito nisso, acredito que Deus tem um tempo novo para nós, né? E tem tempos na nossa vida que a gente fala, cara, parece que já deu tudo, já foi tudo, tá tudo meio velho, tudo meio envelhecido. E eu acredito que Deus tem alguns momentos que Ele faz assim, Ele muda tudo, né? E Ele faz a gente se sentir novamente como uma criança, né? E isso é a melhor coisa, esse é o melhor renovo, o renovo de Deus, quando a gente
tem novamente uma nova esperança, uma nova expectativa daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer. O que você achou da conferência Inaí? Como que é? O que significa seu nome mesmo? Não vou contar. Cenas dos próximos capítulos. Vamos fazer um episódio só com gente do nome parecido com o meu. Vamos fazer sobre significados. Eu acho assim que a temática da conferência em si casou muito com o que nós estamos vivendo enquanto família, né? Embora eu fico batendo nessa tecla porque é uma coisa que eu penso muito. Lá em casa a gente sempre mudou muito, a gente nunca foi muito apegado a nada, nem a emprego, nem a nada. Então, se Deus direciona, você só pega e vai. Não, nada importa. O que importa é obedecer à direção. E embora isso tenha acontecido muitas vezes, particularmente eu tenho uma resistência com mudanças. Eu gosto de ficar do mesmo jeito que está. Mas eu entendo que obedecer é melhor que sacrificar. Então eu coloco a minha vontade lá numa caixinha e vou. E eu acredito que não existe a possibilidade de você reconstruir alguma coisa ou dar um restart, haver uma transformação sem que haja uma mudança de verdade. Então, sem que você faça um balanço e passe a se transformar e deixar Deus te transformar. E eu acredito que essa conferência, assim, depois as pessoas podem ter acesso, né, às palavras, às ministrações de toda a conferência, embora tenham sido preletores muito diferentes uns dos outros, eles trouxeram essa temática de uma forma que eu não sei se alguém não foi impactado pelo que eles disseram, né? E trazendo isso, que Deus quer tratar conosco de uma forma integral, que muitas vezes, eu não sei se outros cristãos aí vão se identificar com isso que eu vou dizer, mas muitas vezes nós cristãos temos o hábito de focar 100% no espiritual e transformar tudo que existe na nossa vida em espiritual. E na verdade nós não somos seres 100% espirituais, né? Ainda não. Um dia nós seremos corpo glorificado e tal, mas ainda não somos. Nós temos um corpo feito de matéria, nós temos alma, nós estamos num mundo que não é o que Deus planejou no início. Então a gente tem problemas diários, a gente não vive num cenário ideal de uma espiritualização perfeita e tal. E aí a gente acaba esquecendo das outras partes que, inclusive, prejudicam a nossa saúde espiritual, né? Se uma parte de nós não tá bem, não tem como a gente fluir 100% na esfera espiritual que Deus requer de nós. E eu acredito que todas as pregações, todas as ministrações, enfim, casaram muito bem isso. Todos nós somos seres de partes, mas em unidade, né? Todas essas partes estão em um conjunto e todas elas precisam de atenção para que a transformação seja completa. E, assim, num resumo geral, é isso aí. Só não paro de falar nunca mais. É isso. E esse balanço, né, que você falou, acho que muitos falaram, né, desse restart integral, né? E para você dar um restart na tua vida, em qualquer área, se Deus colocar um novo propósito, um novo projeto, você precisa fazer esse balanço, né? E esse balanço passa por aquilo que a gente tem falado aqui na igreja, né? É reanalisar suas prioridades, colocar aquilo que realmente importa, mudar, ter uma transformação interior para que você esteja preparado para aquilo que Deus quer fazer, para o novo que Deus quer fazer, né? Recalcular a rota, né? Isso. Muitas vezes, né? Recalcular a rota. Porque às vezes o jeito que você está andando, ele não vai funcionar para o novo que Deus quer fazer. Uhum. E se você não se alinhar, você não vai entrar no novo. Exatamente. É aquilo que o povo de Israel no deserto, né? Enquanto você não mudar o teu coração, você continua ali, né? No deserto, você vai morrer ali. Né? Agora, se você mudar o teu coração, mudar a tua mentalidade, deixar Deus transformar você vai entrar numa nova dimensão. E a nova dimensão não tem nada a ver com o que você viveu até hoje.
né? Isso que é fantástico, isso que eu acho que é uma das coisas que foi falado ali. Deus quer nos levar para um novo nível, para que a gente entenda que aonde a gente vai andar agora, a gente nunca andou, né? É aquilo que Deus fala para o povo quando eles estavam atravessando o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Deus estava dizendo assim, olha, mantenha os teus olhos fixos nos sacerdotes e na arca que vai à frente, porque o caminho que vocês vão trilhar, vocês nunca andaram, é novo, é algo novo, então vocês não podem se perder no meio do caminho, né? Vocês têm que manter os seus olhos fixos em mim. Eu vou até pegar um gancho do que o senhor estava falando. Quando eu cheguei em Teresópolis, embora eu já tenha morado no litoral, né, e o litoral tem muitas montanhas, nada se compara ao número de montanhas que eu estou vendo por metro quadrado, né? E não tem planície. O teu olho assim, você levanta, já tem uma montanha. E é isso que o senhor está falando, sabe? Da arca, né? A arca é a presença de Deus, né? Sim. Então, quando eu cheguei ali naquele lugar, estava tudo tranquilo, porque o Lucinho estava lá, o Pedro, a Nath, então minha vida estava normal. Quando eles vieram para Campo Grande e eu me deparei com aquele lugar, né? Me deparei ali. Se eu não chamasse a presença de Deus para perto, se eu não colocasse os meus olhos em Deus, eu teria saído da vontade de Deus e começaria a fazer a minha vontade, que era de voltar para Campo Grande. Né? Então, é isso que o senhor falou, é olhar para a arca, é olhar para a presença. Né? Então, ali, o povo no deserto ficou no deserto porque não entendia, né? E a gente precisa disso. A gente precisa entender o que Deus quer comigo agora. E isso é eu recalcular a rota, né? Sou eu parar o que Deus quer. E quando eu entendi o que Deus queria, foi num dia que eu estava lá na varanda orando e Deus falou comigo, né? E disse para mim o que Ele requereria de mim nesse tempo. Aí as coisas ficam... Você recalcula a rota e começa a andar e buscar a presença de Deus e fluir naquilo que Deus quer para aquele tempo, né? E todos nós temos um nível de responsabilidade em cima daquilo que Deus deseja que nós façamos, né? Uma coisa que foi falada lá, a gente pode comentar daqui a pouco também, é que, cara, para uns Deus requer 10, para outros Deus requer 100, mas não importa qual seja o nível de exigência de Deus, né, aquilo que Ele quer fazer de novo na tua vida, com certeza tem uma porção para você, né? E essa porção requer de você esse recalcular de rota, esse restart, porque você tem uma responsabilidade. Como o pastor Frank fala muito, você tem uma responsabilidade por aquilo que você carrega, e Deus tem algo que Ele quer colocar de novo em cada um de nós, né? Para uns é uma igreja gigantesca, para outros é uma célula, para outros é uma família, para outros para cada um Deus tem algo novo, né? E esse novo de Deus, né, esse restart de Deus requer de nós um alinhamento, né? Olhar para Ele e entender que o caminho que tem pela frente a gente nunca trilhou. É como ser mãe, né? Como ser mãe. Cara, ser pai e ser mãe. Ninguém ensina você a ser pai e ser mãe. Você não aprende. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa ir fazendo e Deus te ensinando. Ir fazendo e Deus te ensinando, trazendo direção. Tem coisas que meus filhos falam comigo que eu falo assim, cara, nunca imaginei que eles iam falar isso para mim. Você fica assim, o que eu faço agora? Você não tem a resposta. Você fala, filho, deixa eu consultar os universitários, dá uma pausa aí. Eu costumo dizer assim, que quando me perguntam, Renata, você, né, com os filhos adultos, qual que é a fase mais difícil? É a fase que a gente está vivendo, que a gente nunca viveu. Né? Então, quando nasce, é a fase de recém-nascido. Aí, quando começa a caminhar, a fase de recém-nascido já está tranquila, porque você já passou, né? Igual videogame, né? Você já passou a fase. É isso mesmo. É algo novo aí. E eu acredito que Deus tem isso para nós, como igreja, né? Deus quer que nós tenhamos aquele sentimento. Sabe quando você ganha um tênis novo? Sabe quando você ganha uma coisa nova? Sabe quando quando a gente era criança e todo o material novo para você voltar para a escola? É esse sentimento que Deus quer
quer renovar em nós. Algumas pessoas estão assim, cara, parece que já vivi tudo, não tem mais nada novo. E Deus está dizendo para nós, não, eu quero dar um restart, eu quero começar algo novo através de você, que você tenha novamente a alegria da salvação, prazer em realizar algo novo, e Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem até aqui uma frase do pastor Danilo Figueira, que ele disse assim, no reino de Deus não tem fim de feira, sempre tem algo novo. Isso aí. Fantástico, né? As coisas de Deus, elas se renovam. Deus gosta. Você falou alguma coisa? Não sei. Vamos lá para a próxima. O glúten tá colando meus neurônios. Quem assistiu, todas as palavras vai entender. O que vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo e que desde já gostariam ou acenderam no seu coração de irem no ano que vem na IA Conference? O que vocês diriam para elas? Elas devem ir, não devem ir? É legal, não é legal? Como que é a expectativa que elas devem armazenar no seu coração? Posso começar? Pode. Por favor. Eu acredito que, nós estamos falando como IA Church Campo Grande, né? Eu acredito que quando um evento desse, eu sei que nem sempre todo mundo pode ir, consegue, mas eu acredito que a gente deva se esforçar para estar em lugares como esse. Não porque preletor X, Y, Z, que você sempre sonha em ver, vai estar lá, enfim, não por isso, mas porque eu acredito que um momento como esse é um momento de alinhamento de todos nós, enquanto IA Church, que nós não somos IA Church Campo Grande porque a gente acha o Lamartine bonito, mas porque a gente compartilha da mesma visão, missão que o Senhor entregou para ele. E momentos como esse, dessa conferência, do Essência, que vai ter em outubro, se eu não me engano, momentos como esse servem para que aquilo que Deus tem entregado para ele como líder dessa denominação possa escorrer em nós. Então, para que a gente receba aquilo que Deus tem entregado para ele e para nós, enquanto pertencentes à IA Church, né? Deus quer fazer algo não só com ele. Eu acredito que muitas pessoas olhem para a vida dele e fiquem assim, gente, que cara, né? Milhões de seguidores, ele é um pastor de alcance global, tem ovelhas no mundo inteiro, e Deus quer fazer isso através dele. Verdade, mas nós estamos debaixo do mesmo mover que ele enquanto denominação. Então, se nós pudermos nos esforçar para estarmos nesses momentos, eu acredito que Deus se agrada disso, sabe? De nós comprarmos a ideia da liderança, de nós comprarmos aquilo que o Senhor tem entregado para ele e acreditar, não só com o Lamartine, mas com a liderança da igreja local também, né? Mas falando da IA Conference, assim, eu acho que casa com a temática do ano, até pra gente, se você não consegue entender muito bem a ligação da nossa igreja aqui em Campo Grande com a igreja de São Paulo, se você não consegue vislumbrar aquilo que o Senhor tem entregado enquanto visão, enquanto missão, tenta participar desses eventos, que eu acredito que Deus abre os nossos olhos para essa unidade que Ele quer fazer. Fantástico. Show de bola. Uma coisa interessante que a Iné falou, ela falou que não da gente olhar para as pessoas ou para os preletores, né? Era legal a gente falar sobre isso, porque foi uma temática da conferência, mas antes da gente falar sobre isso, eu quero falar sobre o apóstolo Lamartine, né? Eu falei, inclusive, a gente teve uma reunião, né, de todas as caravanas, ou seja, as igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Pastores, veio gente de fora do Brasil e tal, e ele me deu a oportunidade de falar, né? Na verdade, todos os pastores falaram um pouco como estava a igreja, e eu falei que a nossa igreja está vibrante, está crescendo, né? Deus tem feito coisas novas, né? E eu falei para ele, falei diante de todos os pastores ali, que um dia meu pai sempre disse para mim assim, é muito importante você enxergar na vida de um homem que o termômetro da vida dele com Deus são as lágrimas que escorrem dos seus olhos, né? E o apóstolo Lamartine é uma pessoa encharcada de unção,
Eu amo, não tenho nem assim a nossa quanta intimidade que eu tenho com ele, mas já me sentei à mesa, já almocei com ele, já conversei com ele. E o pouco que a gente tem de contato com ele, a gente percebe que ele é uma pessoa encharcada de unção, né? Eu já andei, já conversei, já me sentei à mesa com vários líderes do Brasil e do mundo, né? E eu gosto de dizer que uma diferença que eu vejo no apóstolo Lamartine, que o apóstolo Lamartine, ele tá, parece que em outro patamar, né? Vou falar igual os flamenguistas, está em outro patamar. Porque ele não fala de outras pessoas, o que muitas vezes acontece com outras pessoas, com outros líderes, né? De falar mal de um outro pastor, de falar mal de outras... Eu nunca vi o apóstolo Lamartine fazer isso. Nunca vi o apóstolo Lamartine a gente sentar e conversar sobre outras pessoas. A gente está sempre conversando sobre aquilo que Deus vai fazer, né? E lágrimas sempre escorrem do olho dele, né? A palavra que ele pregou lá na conferência foi tão poderosa, mas se você analisar, ela foi tão simples, parece que foi uma palavra de salvação, né? Só que tinha tanta unção escorrendo naquele altar, que eu falo, cara, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Alguém que não se preocupa em falar de outras pessoas, mas se preocupa em olhar para Jesus e as lágrimas não param de escorrer dos seus olhos. É um homem de Deus, né? Então, nós estamos aliançados com a IAC Church São Paulo, porque nós vemos que o apóstolo Lamartine é um homem de Deus, a apóstola Lilian são homens de Deus, fora a excelência que eles têm naquele lugar, né? A gente vai lá, a gente se inspira, a gente fica inspirado em fazer aqui um pouquinho do que eles fazem lá. Tudo que é feito é com muita, mas muita excelência, né? E as pessoas podem dizer assim, mas é porque tem muito recurso financeiro, né? E eu costumo dizer assim, ninguém chega no tamanho que está à toa, né? As pessoas dizem, ele está lá por causa... Ele é assim porque ele tem isso. Não, ele tem isso porque ele é assim. Né? As pessoas trocam os valores. Eles falam, a pessoa tem tudo isso que tem... ela é assim porque tem tudo isso que tem. Ela é excelente assim porque tem tudo... Não. Ela tem tudo isso que tem porque ela é excelente. Assim, porque ela era excelente desde o começo, né? E ela era excelente quando era pequeno. E por causa dessa excelência que Deus colocou, ela foi fiel no pouco e Deus colocou ela no muito. Né? E a gente aprende, a gente se inspira muito quando a gente está junto deles. Né? Eles fazem tudo com muita excelência. Isso é maravilhoso. Você vê a unção de Deus escorrendo, né? As lágrimas caindo quando fala de Jesus. Um homem que não consegue conter as lágrimas quando fala de Jesus é porque ele é alguém que anda com Jesus, é alguém que ama Jesus, né? Isso para mim é a assinatura de Deus, né? De alguém que anda com Deus, né? E o que você diz sobre isso, pastora? Qual foi a pergunta que eu fiz? O que você diz para as pessoas poderem estar lá? É o glúten, gente. Assim, foi uma coisa interessante, porque eles não mencionaram os preletores, né? A ordem dos preletores. Então a gente sabia quem estaria lá, mas não sabia em que momento. E foi algo fantástico, porque Deus nos presenteou em cada ministração. Em um dos painéis, né? Foram 2 painéis, isso, né? E no segundo painel, que foi com o David, nossa, eu fiquei, sabe, criança, quando vê alguém que é famoso, que tipo assim, um ídolo, assim, porque eu sigo ele há muito tempo. E eu acho ele uma pessoa assim muito equilibrada, muito sensata. E quando ele chegou ali, mesmo eu seguindo ele, né, há muito tempo acompanhando, Deus tinha algo novo. Então, todas as palavras, todas as ministrações, Deus derramou algo novo. Mesmo que a gente já conhecesse o versículo, já conhecesse o capítulo, mas Deus trouxe algo novo. E tem uma frase aqui, que o senhor falou para o que você diria sobre expectativa, não é isso? Para as pessoas irem. O pastor Flávio Valvasor, ele disse assim, quanto maior a expectativa, maior a experiência. Então a gente precisa gerar uma expectativa no coração da gente, né? Não ir para uma conferência como essa, como você vai ao shopping, como você vai ao supermercado, né? Dar a devida relevância para isso, né? O que Deus
quer falar com você, porque aquilo que Deus falou comigo, talvez não tenha sido na mesma proporção que Deus falou com o pastor Daniel, que Deus falou com o Lúcio, que Deus falou com a bispa. Não é? Porque Deus tem uma porção individual para cada um. Deus fala na individualidade. Ele fala no todo, mas de maneira individual, né? E aí ele deu 3 passos para que a gente, né, tenha uma experiência excelente. Primeiro você precisa criar um desejo no teu coração. Então aquilo que a Ineia falou, queira estar, né? Queira participar. Então gerar um desejo. Depois do desejo, tomar a decisão de estar, né? Então se organize para estar e tenha atitude, né? Então, quanto maior a expectativa, maior a experiência, eu preciso de 3 pontos, de desejo, de decisão e tomar a atitude para isso. Então, se organize para estar, porque vale a pena. Fantástico. Show de bola. Vamos falar um pouquinho agora sobre todas as palavras, não vamos nos alongar muito em cada uma, mas vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira palavra, na quinta-feira à noite, foi com o pastor Paulo Mazzoni. Não conhecia esse pastor, mas foi uma palavra simplesmente extraordinária. No mesmo dia eu coloquei no grupo da igreja e falei, olha, é obrigatório, quem trabalha na igreja tem que assistir, porque foi uma palavra assim, muito poderosa. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aquilo que mexeu com vocês. Posso começar aqui falando, né? Ele falou sobre questões muito poderosas e uma delas, que no final ele fez uma oração. Ele pregou sobre aquele texto que um rei estava sitiando a cidade de Israel e disse, olha, eu quero fazer, eu deixo vocês vivos, né? Eu não vou matar vocês, mas eu vou furar o olho direito de todo homem. Né? E os caras ainda falaram, vamos pensar. Pensaram, né? Vamos a gente vai pensar nessa proposta, né? Nessa proposta. Talvez seja bom ficar com um olho a menos, mas vivo, né? Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos esse tipo de negociação com as trevas, né? E às vezes perdemos a visão de Deus, aquilo que Deus quer para nós, do restart, do renovo, daquilo que Deus tem de novo para nós, para viver uma vida cômoda, né? Cômoda, simplesmente sobreviver, vamos sobreviver. Ele falou muito sobre isso. O forte da palavra foi isso, né? Se você aceita sobreviver, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Ele quer que você só sobreviva, que você só permaneça do jeito que está, num ciclo de não sair, de não sair dessa zona de conforto, desse lugar confortável, naquilo que você falou, né? Aqui tá bom, 10 anos trabalhando no mesmo lugar, para que sair daqui? Para que? Nem sei o que eu vou fazer lá, né? E Deus, ele não quer que a gente sobreviva, Ele quer que a gente viva o novo que Ele tem para nós. E para isso, nós vamos precisar enfrentar alguns gigantes. Gigantes. E no final ele fez uma ministração para que Deus renovasse a nossa visão, né? Colocou na nossa mão no olho direito. Cara, aquilo ali para mim foi um renovar de Deus na minha vida. Eu senti a presença de Deus, senti Deus me renovando a minha visão espiritual, visão daquilo que Deus quer fazer, né? Porque eu acredito que como pastor ou como pai, como líder, mesmo que seja da sua família, a gente sempre passa por um momento de falar assim, cara, eu preciso ouvir a voz de Deus, né? Preciso ouvir a voz de Deus. E a gente precisa estar constantemente sendo renovado, tendo a visão de Deus. A gente não pode entrar num ostracismo, né? Não sei se essa palavra é adequada, professora. E ficar paralisado numa mesma visão, né? Deus quer renovar a nossa visão, ainda que isso nos tire de uma zona de conforto, né? Amém? Eu acho que, vou pegar esse gancho dessa última coisa que você falou, a temática da conferência pressione o restart. O restart não é o start, né? Não é o começo de alguma coisa. Então, para pressionar o restart significa que você estava pausado. E toda vez que a gente se encontra numa situação de comodismo, eu creio que a gente pausa a nossa vida. Lógico, os dias continuam passando, tudo continua acontecendo, mas a gente, de certa forma, fica estagnado em algum lugar. E eu creio que, assim como os cristãos aí do mundo,
que o Senhor tem pressa. Cristão ou é do mundo? Decide. Os cristãos que estão no mundo, residentes no planeta Terra, entendem que o Senhor tem urgência em que o evangelho seja pregado, que as pessoas sejam alcançadas e que nós, que carregamos o Espírito Santo e a presença dele, possamos ser inconformados, que nós possamos fazer a diferença, ser intensos, né? Ele falou isso na pregação dele, ele falou assim, a gente precisa nos posicionar com intensidade. Nós precisamos nos posicionar, tá certo? Com intensidade. Gente, eu não tô analisando, tá? A gramática. Tá assim, Não, eu tô prestando atenção. A gente precisa se posicionar com intensidade, porque o Senhor nos chama para isso, para fazer diferença. Não tem nada que faça a diferença sem intensidade, na comodidade. E essa temática de reiniciar, eu acredito que ela se aplica a muitos momentos da nossa vida, quando a gente chegou num limite, assim, de olhar e falar assim, nossa, tá tudo velho, né? Já tô acostumado com isso aqui, a presença de Deus parece que não muda, o mover onde eu vou é a mesma coisa. Então, toda vez que você se enxergar nessa circunstância, eu acredito que você deve olhar para a sua vida e pensar, será que realmente a presença de Deus não muda? Ela é assim mesmo, desse jeito sempre? Ou será que eu estou pausado? Será que eu me pausei e não estou me permitindo viver aquilo que o Senhor tem de novo para minha vida? Viver com a intensidade que o Senhor me chamou, porque Ele chamou pra gente para ser sal. Sal traz intensidade no sabor da comida. Você come uma comida sem sal, ela é horrível. E o sal traz essa intensidade. Depende, você tem que falar sobre o Luciano Subirá. Ah, tá. O sódio, gente. O sódio, ele é um vilão. Em excesso. Mas eu acredito nisso, assim, que os momentos em que a gente se sentir na mesmice, parecendo que o Senhor não fala mais conosco, com certeza foi a gente que deu um pause na nossa vida. Fantástico. Com certeza. E a gente que vai precisar tomar essa atitude, né? De se posicionar e falar assim, não, Deus não me chamou para isso. É isso. Ele cita na palavra o texto do Eliseu fala, né? Joga as flechas pro rei, né? E o rei vai lá e sem intensidade, né? Sem aquele fervor de alguém que tá fazendo algo... Tipo, faca nos dentes, né? Sem intensidade. Eu não sei se na filmagem vai aparecer meu caderninho, né, gente? Mas é que eu anoto porque eu não fui diagnosticada, mas eu perco muito foco, né? Então eu tenho que anotar, porque senão depois eu esqueço e tal. E tem uma frase que ele disse, eu vou citar as frases, tá? De todos eles aqui, ó. Ele disse assim, ó, que o diabo, ele começou assim a pregação, se eu não me engano. Que ele falou assim, eu vou mostrar para vocês por que o diabo não quer matar você. Não é esse o foco do diabo. E aí eu fiquei intrigada com aquilo. Porque ele até citou de um diácono, né, que eles foram viajar e o diácono pegou o óleo e ungiu o carro e ungiu os pneus, e ele ficou até com medo de derrapar, né, que ele falou, meu Deus, nós vamos morrer porque nós vamos derrapar, né, na primeira curva de tanto óleo que tem. E ele falou assim, e aí eu fui explicar, né, para esse irmão, por que o diabo, ele ficar tranquilo que o diabo não quer nos matar. Porque você sendo morto, você vai servir de referencial para alguém. Mas qual é o foco, né, do diabo? Aí ele disse assim, ó, que o foco do diabo para nós, para as nossas vidas, né, é o estar vivo, frio, covarde, sem testemunho. Sobrevivendo. Né, e sobrevivendo. É o que a Inaê falou, estar pausado ali, né, na mesmice, de casa para o trabalho, né, do trabalho para casa, para a igreja, vamos para o culto, vamos, sem gerar uma expectativa no que Deus tem para mim para aquele dia, porque Deus tem algo novo todos os dias. E quando eu não gero essa expectativa no meu coração do que Deus tem para mim para o dia de hoje, eu estou pausado, eu estou sobrevivendo. Né? E Jesus pagou um alto preço para que nós apenas sobrevivamos. Então, não sei se existe essa palavra, né? Eu professora mesmo, também não sei se existe, né? Vamos despausar aí, entendeu?
Vamos apertar o play de novo. Né? E vamos deixar de sobreviver e passar a viver na expectativa de todos os dias. Uma coisa que eu falo sempre em casa. Eu vivo todos os dias na expectativa de um milagre de Deus. Eu vivo nessa expectativa. Eu acho que nós precisamos viver assim. É aquilo que o senhor falou. Aquilo que Deus tem para mim não é o mesmo para a vida do pastor Daniel, para a Inaê, para o Lúcio. Não é. Então, eu preciso saber o que Deus quer. Porque, às vezes, o que Deus requer de mim é que eu impacte a minha família, os meus filhos. Mas, para isso, para eu saber o que Deus quer e para eu parar de sobreviver, eu preciso olhar para a arca, olhar para a presença. Né? Focar no Senhor. Glória a Deus. Próximas ministrações foram na sexta tarde. Foram 2 painéis, né? O painel de liderança com o pastor Marcos Madaleno e o painel de sexualidade com David Hiker, né? David Hiker. Então, vamos falar um pouquinho sobre o painel de liderança do Marcos Madaleno. Eu tenho estudado bastante sobre liderança. Beleza. Eu tenho estudado bastante sobre liderança e até para poder formar uma equipe, né, uma liderança forte, né, e eu achei fantástico, né, as coisas que eles falaram ali. O pastor Marcos Madaleno, apesar de ser bem jovem, né, jovem, né, mas já impactando bastante a geração, ele é o líder de jovens ali na igreja da cidade, em São José dos Campos, né? E o que vocês acharam desse painel? Eu gostei dos 2 painéis. E aí, às vezes, você fala assim... Às vezes, você se pergunta, né? Tá, mas eu vou ser líder do quê? E ele disse uma frase... De novo, eu citando a frase, né? Eu te incentivo. Eu com isso te incentivo a trazer um caderninho para a igreja, para o culto... Tá? Anotar o que o pastor fala, porque a gente não consegue guardar tudo, e às vezes o pastor falou algo, cara, é para mim isso aí, mas aí passou, eu não lembro. E às vezes você não vai ter a paciência de voltar, né, na filmagem lá no canal e assistir toda a palavra de novo. Então eu te incentivo a anotar. Ele disse assim: uma ferida fechada é um ministério aberto. E aí está a tua liderança, né? Então, se eu tive um casamento conturbado e o Senhor me ajudou, não é? E trouxe cura para o meu casamento, esse é meu ministério, é nisso que eu vou liderar, é aí que eu vou ter autoridade para falar, né? Então, onde está a tua liderança? Dentro de algo que você já viveu, que o Senhor já transformou, que o Senhor já mudou, e aquilo vai te dar o quê? A autoridade para liderar aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou e que você já venceu, e aí você vai poder dizer. E tem uma frase do bispo, que um dia o bispo disse assim: quando você for a um velório, não diga para a pessoa, eu sinto muito, se você já não tenha sentido aquilo. Né? Perdido uma mãe. Exatamente. Porque você não sabe da dor. Então, o teu ministério, a tua liderança é naquilo que Deus já tratou com você. Então, essa frase para mim ficou latente. E é verdade. Então, a tua liderança está nisso. Eu vou liderar no quê? Qual que é meu ministério? Qual que é meu chamado? Um dia eu vi a mulher do Douglas, a Val, do Jesus Cop, ela disse assim, as pessoas ficam muito se questionando, né? Qual é o meu chamado? Né? Onde que eu vou liderar? Qual é o meu chamado? Querido, o teu chamado é atender a necessidade daquele tempo. É isso aí. Então... o meu chamado, meus filhos estão com fome, ela ainda deu esse exemplo, os meus filhos estão com fome, então o meu chamado é saciar a fome dos meus filhos agora. Porque aí a gente sempre fica pensando no macro, né? No macro, algo grande, algo faraônico. E é o que eu digo assim, só monstro começa grande, né? Então o teu ministério, a tua liderança vai começar dentro da tua casa. Vou pegar seu gancho, te interrompi? Não, pode. Fazendo uma ponte lá para a palavra do pastor Ramon, que foi no último dia, que ele deu um foco num evangelho puro e simples, né? Que tem a ver também com o recomeço, com voltar à essência e tudo mais. Eu acredito que tanto a temática de liderança quanto sexualidade, nesse tempo que a gente vive, são temas complicados. Primeiro porque tecnicamente, nós temos muitos líderes na sociedade, porém, poucas pessoas exercendo uma liderança eficaz. Saudável.
E segundo, porque nós vivemos numa era de sexualidade conturbadíssima, assim. De você não ter clareza. Você não. Das pessoas não conseguirem encontrar com clareza o que realmente Deus requer daquela área da sua vida. E voltar para um evangelho puro e simples esclarece essas coisas. Porque eu não sei você, mas se você se deparar com as explicações que nós temos sobre sexualidade, por exemplo, não dá para entender. Não dá para entender. Não tem nada de simples, não tem nada de puro. E eu creio que o Senhor traz a revelação daquilo que nós precisamos através da sua palavra. E a palavra de Cristo, ela é pura e simples. Ela é para que todo mundo possa entender, para que todo mundo tenha acesso. E às vezes a gente se perde nessas temáticas porque a gente tenta complicar as coisas. Com o nosso entendimento, a gente quer explicar coisas que Deus já explicou. Já tá feito. Você não precisa fazer nada, só precisa ir lá na fonte e pegar aquilo que já tá feito. Fantástico, show de bola. Nessa de liderança, ele diz assim, ele falou assim, mas será que aquilo que a pastora falou, né? Será que onde que eu vou liderar, né? O que eu vou liderar? A palavra de Deus nos deixa claro que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então é imperativo que todo cristão deve exercer uma liderança, um discipulado, né? Discipulado, a palavra forte que o Senhor tem para nós. Nós devemos liderar, né? E essa liderança começa pela nossa casa, começa simples, começa pequeno, né? Onde nós primeiro precisamos nos posicionar, porque você não pode ministrar nada para alguém que Deus já não tenha feito na tua vida, você não pode ensinar transformação nenhuma que Deus já não tenha feito na tua própria vida, né? Então, isso passa não por uma liderança de imposição, mas uma liderança de exemplo, onde Deus fez em mim, então Deus pode fazer em você. Né? Então isso é fantástico. Eu acho que o assunto liderança é inesgotável, né? E eu quero falar muito sobre isso nos próximos dias, né? É muito interessante. Falando sobre a parte de sexualidade, eu achei muito, muito interessante. Eu não conhecia, aliás, eu não conhecia, de todos os pregadores, acho que eu conhecia só o Luciano Subirá. Eu também. E o Milton Ebenezer. O resto eu não conhecia ninguém, né? Mas eu achei muito legal a fala do David Heicher, né? E ele é fantástico, porque as coisas que ele falaram é exatamente isso, é o retorno ao evangelho puro e simples, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já disse, né? Mas ao mesmo tempo de muito amor e cuidado, buscando resolver os conflitos das pessoas, porque muitas pessoas estão em conflito, né? E eu não digo só conflito de sexualidade, mas a área da sexualidade é uma área muito atacada para homens, para mulheres, né? É uma desconstrução, né? Porque é uma área que eu acredito que o inimigo ele suga as energias, ele suga a unção através dessa área. Quando nós não estamos alinhados com Deus, não estamos exercendo a sexualidade, porque a sexualidade é bênção. Deus criou a sexualidade para nos abençoar, né? Só que aquilo que ele deixou muito claro, né, nesse painel, ele falou, a sexualidade é maravilhosa, é uma bênção, só que o fato do homem ter caído, do pecado ter entrado e atravessado, né, a humanidade, fez com que a sexualidade fosse corrompida, né? Uma frase que ele disse que para mim foi assim, um negócio de louco. Ele diz assim, nós não precisamos de maldição para a gente errar. A gente só precisa de uma bênção mal administrada. Ele disse assim, cara, o diabo não precisa mandar uma maldição sobre você, ele só precisa, como se ele fala assim, ó, a partir de amanhã vai cair 1 bilhão na tua conta. E se você pegar esse 1 bilhão e administrar ele de forma inadequada, você começar a dar festa e encher a cara, né? Agora, cara, você vai pro buraco. Por quê? Por causa de uma bênção mal administrada. Exatamente. Né? Então ele diz, a sexualidade é uma bênção, assim como todas as outras bênçãos de Deus, mas por causa do pecado que atravessou a humanidade, nós administramos mal as bênçãos que Deus nos deu e
deturpamos, corrompemos, né? E não precisa do diabo para isso, é nós mesmos através do pecado que foi enxertado, né, em nós, né? E isso para mim foi fantástico, né? Nós precisamos de Deus para saber administrar bem as bênçãos que Ele mesmo nos deu, porque senão nós vamos cair mesmo com as bênçãos de Deus, nós vamos falhar mesmo com as bênçãos de Deus, não é isso? O que vocês acharam da sexualidade? Eu há muito tempo venho me inteirando sobre o assunto, né? E uma frase que ele diz, ele até fez uma postagem hoje dele, né? Que a gente decide se a gente vive pelo que sente ou se a gente vive a partir da nossa relação isso foi fantástico, com Jesus, né? Então a decisão é nossa. E a sexualidade é aquilo que o senhor falou, ela é uma bênção. Agora, como que eu administro isso? E o pecado sexual, às vezes a pessoa acha que a sexualidade, né, ou o pecado sexual está dentro da homossexualidade, né, do homossexualismo. E não é, né? Porque tem o adúltero, tem o pornográfico, tem, né, o homossexual, enfim. A sexualidade é uma área muito abrangente, né? Ela não é a homossexualidade. E é algo mesmo que Deus nos deu de presente. E o que nós temos feito com isso, né? Esse dia até estava conversando sobre isso, e eu falei assim que a heterossexualidade, a gente está falando sobre a homossexualidade, eu até estava falando que a heterossexualidade ela não é a redenção para o cristão, né? A redenção para todo cristão é Jesus. Então, para você ter a tua sexualidade em ordem, né, você precisa estar rendido aos pés do Senhor. Esse é o teu foco, esse é o teu objetivo. Ele até fala, né, como é a visão do mundo para a sexualidade, qual é a visão das Escrituras para a sexualidade, né? E o mundo está aí para deturpar a sexualidade, a criação dos filhos, o casamento, enfim. Esse ponto que você falou aí, ele diz assim... repete a frase dele aí. Qual? Não precisamos de uma maldição, essa? Não. Você falou do aqui, ó. Todo cristão vai decidir se viverá a partir do que sente ou da sua relação com Cristo. Isso é fantástico, né? Porque hoje em dia a sociedade está dizendo assim: o que você sente. Você é o que você sente, é o que né? você é. Então, se você sente atração por um pincher, então a partir de agora a tua sexualidade tem que casar com o pincher cara. Se a gente for guiado pelo que a gente sente, a gente vai virar um monstro. E o mundo prega isso, né? Você tem que viver a partir do teu sentimento, porque se você não vive... É a tua verdade. Dentro dessa verdade, dentro dos teus sentimentos, você vai ser infeliz. Né? Você não vai ter a felicidade plena. É isso que o mundo prega, né? Então, o que ele falou é muito forte, porque assim, se a gente vive baseado no nosso sentimento... a gente vai virar um monstro, né? E não é só a pessoa que tem um desejo homossexual, ele tem um sentimento, uma atração homossexual. Cara, se ele viver baseado naquele sentimento, não, isso aqui que eu senti é o que eu sou. Tá errado. Da mesma forma com um homem de Deus, um pastor, vamos dizer, ele tem um sentimento que vai passar uma mulher maravilhosa ali na frente dele. Ele vai ter algum sentimento por conta daquilo. Ele decide o que faz com aquele sentimento. Né? Então o pecado é você dar vazão ao teu sentimento e transformar aquilo na tua identidade. Não, a minha identidade a partir de agora é aquilo que eu sinto. Então tudo que eu sinto eu vou dar vazão, eu vou acolher como sendo a minha identidade, e está completamente equivocado, né? Vão haver pessoas que vão conviver com sentimentos, mas que aquilo não é a identidade dela, né? Ela vai conviver no sentido de, cara, eu vou mortificar minha carne, nesse sentido, porque é o sentimento que é o prato, que as trevas colocam para mim, mas isso não é a minha identidade, né? Para alguns vai ser algo na área da homossexualidade, para outros vai ser na área do adultério, da pornografia, e eu não vou ser guiado por aquilo que eu sinto, eu vou ser guiado por aquilo que é meu relacionamento com Jesus. E o meu relacionamento com Jesus é que define quem eu sou. A minha identidade, exatamente. A minha identidade, né? Então isso eu também achei fantástico. O que você achou sobre esse painel?
Ou não quer comentar? O que vocês querem que eu fale depois? Vocês falaram tudo, gente. Então, vamos lá, Ninguém tá me dando espaço aqui. Vamos pro próximo, então. Depois dos painéis, Milton Ebenezer. Começando com você. Agora, vai! Não lembro o que é a palavra dele. Dá o tema Ele falou aí, da mãe. funda, ele falou do gigante, né? A troca, da espada. Deixa eu falar um pouquinho então sobre o Milton Ebenezer. Eu achei, assim, maravilhoso. Primeiro, que ele chamou a esposa dele para fazer uma oração, né? Ela sentiu algo de Deus e ela começou a orar. Eu falei, caramba, quando aquela mulher começou a orar, caiu a unção, a presença de Deus naquele lugar, que foi um negócio de louco. Né? Foi muito forte a presença de Deus ali. Né? E aí ele entrou na palavra falando sobre Davi, né? E Golias, né? E como ele negou a armadura de Saul. Ele usou uma arma que era inclusive infantil, né? Uma funda, pedras, 5 pedras, né? Só que ele usou as armas que ele tinha, mas depois que ele vence Golias, nunca mais ele usa a funda, né? A partir dali ele passa a usar a espada. E o restart de Deus muitas vezes que Deus quer nos dar novas armas, né? Deus quer estabelecer novas armas para nós, né? E enquanto ele orava, ele começou, no final da palavra, começou um momento profético de orar, e todo mundo orando em línguas, e eu senti Deus me tocar no meu corpo físico, bem aqui no meu intestino. O Frank está aqui, sabe, eu sinto algumas dores, né? Fui até diagnosticado com diverticulite, que é a doença de velho, né? Apesar de eu ser um jovem, né? Eu sinto umas dores assim no intestino que me dá vontade de ir no banheiro fazer o número 2. E naquele momento eu senti Deus tocando, mas assim foi muito forte. Eu senti literalmente um toque. Algumas vezes eu senti o toque de Deus físico, senti no meu corpo. E eu senti como se alguém estivesse colocando a mão aqui dentro, bem nessa localização, né? E eu senti que Deus estava me tocando, me renovando, me curando, me transformando, porque existem algumas lutas, inclusive físicas, inclusive emocionais, que elas são decorrentes das guerras espirituais que a gente enfrenta, né? E Deus estava dizendo para mim, eu estou te curando porque eu quero te levar para um novo nível de batalha, eu estou te colocando novas armas na sua mão, né? E eu queria que você assistisse essa palavra, que eu acredito que Deus, Ele quer fazer isso conosco, como pessoas, mas também como igreja. Ele quer nos armar com um novo armamento para que a gente possa ir para um novo tempo em Deus. Amém? Próxima palavra foi do Flávio Valvassoura, que eu também não conhecia, já tinha ouvido falar, o apóstolo Lamartine falava bastante dele, mas nunca tinha ouvido ele pregar. E você quer falar sobre o Valvassoura? Eu fiz algumas anotações aqui bem punk, sabe? Eu até falei hoje lá em casa, eu falei, segundo o pastor, né, da conferência, eu acho que eu estou posicionada sempre no lugar certo. Eu acho que eu sempre estou, viu, pastor Daniel? Ah, é? Sempre no lugar adequado. Porque ele disse assim, quando você perceber que a luta aumenta, é porque você se posicionou adequadamente. Eu tô sempre no lugar certo. Eu achava que eu estava errado, mas eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. E ele disse uma frase aqui, gente. Santidade é o único caminho que te leva para uma vida eficaz. Amém. Troque Icabode por Ebenezer. Então, santidade é a chave, né? É a chave. Tá, mas aí eu acho que a santidade é algo macro de novo, né? Não, a santidade é quando, é aquilo que o senhor falou, nunca vi o apóstolo Lamartine falar mal de ninguém, né? Então, buscar isso no seu dia a dia. Então, a santidade é a chave para você mudar de chave também, mudar de estação, mudar de estágio. E uma vida eficaz, o que seria uma vida eficaz? Uma vida eficaz, para mim, né, é estar no centro da vontade de Deus. Então, com luta, sem luta, não existe, né? Porque o crente sem luta está vivendo errado, né?
É igual matemática. Quando você vê que tá fácil o negócio, você tá fazendo o cálculo errado. tem que ser difícil. Tem que ser difícil. É igual a vida do crente, né? Então, tá muito fácil, meu irmão, você tá vivendo errado. Então, buscar a santidade, querido, para que a tua vida seja uma vida eficaz. Uma vida eficaz é viver na vontade de Deus, é viver aquilo que Deus espera de você para aquele tempo. Isso é uma vida eficaz. Às vezes, dentro da tua casa, hoje eu estou dentro de casa, né? Não estou trabalhando fora, mas eu acredito que eu esteja tendo uma vida eficaz, por estar vivendo aquilo que Deus preparou para esse tempo. Porque às vezes eu acho que uma vida eficaz é estar com a agenda cheia, muitos compromissos para lá, para cá, naquela correria toda, e às vezes não, às vezes Deus exige que você esteja em quietude, num tempo de quietude. Então procure ouvir a voz do Senhor, para ver o que Deus requer de você nesse tempo. Como que você vai viver uma vida eficaz, no centro da vontade de Deus. Amém. Luciano Subirá. Acho que ainda aí tem propriedade. Vocês dois têm propriedade para falar do Luciano Subirá. Apanhei muito. Ele falou algo que eu preguei aqui na igreja, preguei porque eu ouvi ele pregando, né? Ele falou sobre a transformação do corpo físico, né? Eu acho que a gente vive aí nessa era da internet, né, dos influencers e tudo mais, e existe um apelo para o cuidado com o corpo, né? Existe um apelo. Toda hora que você abrir sua rede social, em algum momento você vai se deparar com alguém fazendo exercício, postando receita saudável, enfim. Mas o que eu acho que vale ressaltar de tudo que ele falou, se você não sabe, o Luciano Subirá está vivendo um momento de apresentar a transformação que o Senhor fez na vida dele, né, enquanto ao cuidado do seu corpo físico. Mas o que eu acho que vale ressaltar, assim, que é impossível conseguir descrever tudo que ele disse, mas é a motivação pela qual nós devemos cuidar do nosso corpo. Que eu acredito que muitas coisas, se não todas as coisas que nós fazemos, elas precisam ter a motivação certa para que elas sejam eficazes. Porque algo que você decida fazer sem a motivação correta não se sustenta. É igual a minha mãe falou. A redenção, para tudo que nós fazemos, para quem nós somos, só é encontrada em Jesus. E nessa área não seria diferente. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos cumprir com a nossa missão. E para que a gente faça isso, a gente precisa desse corpo, né? Não adianta a gente morrer e querer achar que a gente vai assombrar as pessoas com o nosso espírito cumprindo a nossa missão. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa do nosso corpo físico para cumprir uma missão espiritual. E essa motivação de cumprir a missão que o Senhor nos deu precisa voltar. Nós precisamos voltar para a essência de cuidado com o corpo, cuidado com a mente. Uma pessoa mentalmente instável, ela não consegue fazer nada. Uma pessoa sem saúde física, ela não consegue fazer nada. Isso vai muito além de aparência, de tanquinho, enfim, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E voltar o olhar para o nosso corpo, praticar um exercício físico, cuidar da sua alimentação, né? Não deveria ser algo impossível. Sim. Nós já estamos avançados no nosso horário, mas eu queria deixar uma mensagem final falando sobre duas coisas que eu ouvi lá, que talvez tenham sido das mais fortes assim, para mim. Depois queria que vocês falassem também uma mensagem final para a galera. Teve um momento que teve as três palavrinhas, né? O pessoal ficou lá fora e ao mesmo tempo teve uma reunião com o apóstolo Lamartine. E um dos pastores fez uma pergunta para o apóstolo Lamartine, dizendo assim: pastor, estou começando lá em Goiânia, né, o pastor de Goiânia, eu queria que você me respondesse o que não fazer. Aí eu falei, caramba, que pergunta abrangente, eu acho que ele não vai responder, né? E ele respondeu. E a resposta dele foi uma das coisas mais impactantes que eu ouvi ali nessa conferência. Ele disse assim para mim, reunião com pastores, né, falando para pastores, mas eu acredito que isso serve para todos que estão ouvindo, para qualquer área da sua vida, né? Que remete à primeira palavra do Amazônia, da intensidade, de não viver sobrevivendo. E ele disse assim:
Ele disse assim, o meu conselho para todos vocês e aquilo que eu vivi desde o começo do meu ministério é não tenha plano B. Cara, isso para mim foi fantástico, porque ele disse assim, eu já tive muitas oportunidades de trabalhar fora do ministério, outras igrejas me ofereceram oportunidades melhores do que quando a nossa igreja era pequenininha, que às vezes não tinha nem condições de me pagar um salário, mas eu nunca ouvi nenhuma proposta, eu nunca tive um plano B, né? E, cara, aquilo ali mexeu muito comigo, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, vou fazer a obra de Deus, no meu caso, né? Mas também... Se isso não der... Se isso não der, eu vou fazer o concurso, se não der, eu vou... Cara, as pessoas que alcançam o propósito é porque elas são intensas em obedecer o propósito de Deus, ainda que elas tenham que passar pelas maiores dificuldades. Elas sabem que o propósito de Deus para elas é aquele, né? E isso mexeu muito comigo, né? E uma outra coisa que mexeu comigo também foi na palavra do Danilo Figueira, uma das últimas palavras, né? Exceto a do Ramon à noite, que eu não ouvi ainda, mas o Danilo Figueira ele falou sobre legado. É algo que a gente é o que faz você não perder a herança. Ou seja, o legado são os princípios que você recebe de alguém e que faz com que você não perca ou não jogue fora a herança. Ou seja, tudo que aquele que te passou aquela herança conquistou, né? Então, e muitas vezes nós, como igreja, nós chegamos num lugar, por exemplo, na IAC Church Campo Grande, e a gente usufrui de uma herança. Que herança é essa? A herança da família Arfushi? A herança de gerações e gerações, né? Porque o chamado de Deus é um chamado familiar, né? Deus passa de geração em geração, né? Mas não diz respeito a uma linhagem, ou a uma família, ou a Israel, ou a um nome de um pastor. É uma herança eterna que vem de Deus para os seus filhos, e quando nós nos unimos a uma igreja, nós estamos recebendo uma herança, e às vezes nós estamos satisfeitos em só usufruir da herança, do bem bom, né? Vem aqui, senta numa cadeirinha confortável, toma uma aguinha geladinha, porque tem, né, arrasinho condicionado, mas a gente não se compromete com o legado. E o legado são princípios. O legado é quando você realmente faz parte da família, quando você realmente se compromete com os princípios daquela família que vão fazer com que aquela herança seja eternizada, né? E a herança, nós estamos falando não de uma família sanguínea, nós estamos falando da herança eterna do reino de Deus, né? Que ela ultrapassa qualquer família, ultrapassa qualquer igreja local, é uma herança do reino de Deus, né? Isso para mim é fantástico, né? E nós como igreja precisamos nos aliançar com o legado que Deus tem para nós, no reino de Deus como igreja local, para que aquilo que Ele quer depositar sobre nós, a herança que Ele quer depositar sobre nós não seja perdida, né? Não seja jogada fora, mas seja multiplicada, né? E que nós possamos chamar mais pessoas para essa família, né? Para que se aliancem a esse legado, a esses princípios, né? O que você tem para dizer, pastor? Teve uma frase do Danilo Figueira. Eu falo assim que eu só tenho um estômago, né? Mas eu fico ruminando aquilo, ruminando. Porque Deus vai falando, né? Deus vai falando. E eu me casei com um homem que sonha muito. Sonhador. Né? Sonhador. Por que eu tô chorando, gente? Meu Deus. A hora do show já passou, né? A parte emocionante já vai ter terminado. E aí ele disse uma frase, o pastor Danilo, que tem todo sentido, e a gente precisa sonhar. Porque um dia o Lúcio me disse assim, se eu parar de sonhar, eu morro. E é verdade, sabe? Eu acho que nós cristãos, se nós pararmos de querer algo novo, algo diferente, viver na expectativa, você morre, você sobrevive. Então, essa frase que ele disse aqui,
o meu sonho não se cumpre quando eu apenas sonho, né? Quando eu só sonho, quando eu sonho só e quando eu só sonho. Então eu preciso transformar esse sonho. Eu não posso só sonhar e não posso sonhar só. Só, né? Quando ele só é um sonho, ou quando eu só sonho, ou quando eu sonho só, né? E ele não vai se cumprir. Então você precisa caminhar junto com alguém. Você precisa ter alguém. Você precisa ter amigos. Você precisa ter alguém com quem contar. Você não vai contar tudo para todo mundo, mas você precisa compartilhar, porque às vezes não é nem você que vai realizar aquilo que você sonhou, né? Davi não tinha um sonho de construir o templo. Quem construiu o templo foi o filho, não foi ele, mas ele preparou todo o recurso, a herança, né? Sim. Salomão trouxe o legado e soube administrar a herança. Então, não sonhe sozinho, porque às vezes aquele sonho que você tem, outra pessoa vai realizar, né? O teu filho, aquela pessoa que caminhou com você. Então, sonhe, planeje, né? Coloque como foco, como objetivo, e não sonhe só. Amém. Essa frase do pastor Danilo Figueira foi forte. Fantástico. E aí, Naete, fale para a nova geração. Para a nova geração. Eu acredito que todos nós precisamos, vou ser redundante, né? Fazer esse balanço, sabe? Eu acho que nós, enquanto igreja, se você é cristão, não importa se é novo, se é velho, convertido, enfim, eu acho que chegou um momento, assim, da gente parar e olhar para a nossa vida e ver realmente o que Deus está requerendo de nós. Porque eu acredito que muitas pessoas vivem a expectativa da volta de Jesus, só que existe um plano para que isso aconteça. E que você possa se colocar na brecha para fazer esse plano acontecer. Eu sei que o Senhor não depende de nós para que a vontade dele se cumpra, mas que o nosso coração possa estar compelido em fazer aquilo que o Senhor quer. Mesmo que ele possa usar qualquer outra pessoa, não dependa de nós, ele não depende, mas que a gente possa olhar para a nossa vida e nos posicionarmos naquilo que o Senhor quer de nós. Amém. Fazer um balanço, começar de novo se necessário, mas estar dentro da vontade de Deus para que a tão sonhada volta de Jesus, né, o arrebatamento aconteça, mas que nós possamos ser encontrados por Cristo fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém. E não estagnados. Amém. É forte, igreja. Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que vão ser impactadas. Você que faz parte da IA Church Campo Grande, assista as palavras da IA Conference, elas estão todas na internet, né, no canal da IA Church, né? Compartilhe esse vídeo, curta, comente aqui embaixo aquilo que você deseja que a gente fale mais aqui, né? Nós estamos preparando coisas maravilhosas para vocês e eu tenho certeza que vão edificar a tua vida, a tua história. Então, portanto, curta, compartilha, comente, coloca o sininho. Ativa o sininho. Faz tudo aquilo que você sabe que vai nos ajudar a levar essa mensagem mais longe e impactar as pessoas que precisam ser impactadas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães! Amém. Obrigada.